Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Everybody, welcome to our webinar today. Thank you very much for your presence. Eu vou avisar que aqueles que falam apenas inglês ou os que preferirem assistir em inglês, nós temos tradução simultânea. E para acessar, por favor, vejam na barra no final da sua tela, tem vários ícones. O último ícone em formato de globo, Interpretation. Ao clicar nele, você escolhe português ou inglês. So if you prefer to listen to this webinar in English, you can click on the last link in your gray toolbar on your screen. You're going to find interpretation and you can choose Portuguese or English as a language of preference. Começo agora a apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Dirceu Barbano. Muito obrigada, Dr. Dirceu, por estar conosco aqui essa noite para falar para toda a comunidade do San Nicolas. E a nossa comunidade, gostaria de dizer que o Dr. Dirceu é formado em Ciências Farmacêuticas pela PUC de Campinas e tem especialização pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em São Paulo. Foi professor da PUC Campinas e da Unimep de Piracicaba. Foi também secretário municipal de saúde de São Carlos, no estado de São Paulo. Foi diretor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e também foi presidente da Anvisa, que é uma agência regulatória, é uma autarquia federal. Atualmente ele é empresário, consultor de empresas e membro de conselhos de administração de diversas organizações e empresas. Tem assessorado a San Nicolas na criação de todos os protocolos para poder fazer um retorno às aulas com o máximo de segurança possível. Então, agradeço muito, Dr. Dirceu. É um prazer, em nome de toda a comunidade, recebê-lo aqui essa noite. E agradeço a todos os pais e mães e educadores que estiverem aqui conosco. Aproveitem bastante o nosso webinar e passo a palavra para o Dr. Dirceu. Selma, quem agradece sou eu. Tem sido um prazer muito grande trabalhar com a equipe da San Nicolas, dado o acolhimento, o profissionalismo com que vocês têm buscado responder a esse momento tão complexo. Uma boa noite também a todos os pais dos alunos, as mães, os responsáveis, os familiares, aos professores e aos demais diretores com quem também eu tive a oportunidade de estar, o Nick, a Laura, o próprio James. E, de fato, eu acho importante e muito relevante que as escolas tenham, aí assumam essa responsabilidade de debater de maneira clara, objetiva e permanente com a comunidade as questões de saúde. E esse é um momento que exige muita responsabilidade, muito cuidado e muita altivez, muita vontade de resolver problemas e de debater o que nós temos passado. Eu preparei uma apresentação, vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com vocês, muito no sentido de orientar a minha exposição, mas eu estou muito ansioso e aberto para que, ao final, nós tenhamos tempo para conversar e interagir diretamente com as pessoas que estão nos vendo. Eu gostaria de aproveitar, Dr. Dirceu, para convidar todos os participantes a colocarem seus comentários e perguntas no Q&A, Questions and Answers. Aí no final também da sua barra, vocês têm o penúltimo ícone. Obrigada. Bom, nós estamos tratando nesse momento e inclusive enfrentando as dificuldades e os adiamentos e os anseios e as dúvidas a respeito de uma doença que, apesar de termos falado dela todos os dias e sofrido com os números que são ainda muito tristes, mas é uma doença que é muito nova e que ainda está sendo estudada e descoberta pela ciência, pelos cientistas aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo. Tem uma frase que foi divulgada há pouco tempo pela Unicef, que diz que, embora crianças e adolescentes não sejam os mais afetados diretamente pelo coronavírus,
como em todas as emergências e crises humanitárias, são eles os que mais sofrem, de maneira direta ou indireta, né? E isso é fundamental. E eu acredito que todos que estão participando dessa atividade hoje, eu também sou pai e tenho crianças na escola, e tenho o sentimento muito claro de que nós, no papel de termos de tomar decisões em relação à vida dos filhos, e alguns já estão em idades quase de autonomia, mas a grande maioria dos alunos das sanícolas ainda depende das decisões dos pais. Essa decisão do retorno ou não retorno, de como lidar com essa situação e a atividade educacional e escolar das crianças impõe realmente um desafio enorme a todos nós. E eu sou muito sensível a isso e espero que nós tenhamos condições de falar abertamente e tranquilamente sobre essas responsabilidades e sobre as dúvidas todas que ainda existem em relação ao tema. Todos nós sabemos, mas é sempre bom organizar um pouco aqui a memória, né? Foi apenas em dia 31 de dezembro de 2019 que a Organização Mundial de Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Tratava-se, então, de uma nova cepa, ou um novo tipo de coronavírus que havia sido identificada em seres humanos somente naquele momento. Os coronavírus são a segunda principal causa de resfriado comum. Os rinovírus são os mais frequentes. E até pouco tempo, raramente os coronavírus causavam doenças mais graves. Coronavírus, na verdade, é um grupo bem extenso de vírus, e já foram identificados 7 deles que causam doenças em humanos. Entre eles, o que causa a síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV, e o MERS, que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio. E o mais recente, no início, foi chamado de novo coronavírus. Em 11 de fevereiro, ele recebeu o nome de SARS-CoV-2 e é responsável por causar a doença COVID. Então, nós temos um vírus do grupo coronavírus que recebe o nome de SARS-CoV-2 e causa a doença COVID. Em 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declarou um surto da doença causada pelo novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de março, a mesma Organização Mundial de Saúde caracterizou a COVID como uma pandemia, uma vez que o vírus já estava em circulação em todos os continentes, em muitos países, e havia, então, instalada uma situação de contágio global, e por isso essa caracterização como pandemia. Nós, aqui no Brasil, temos uma história. Eu pus essa fotografia apenas para ressaltar isso. Ela retrata a revolta das vacinas ocorrida no início do século passado, no Rio de Janeiro, quando o Oswaldo Cruz, que era um secretário de saúde na época, resolveu que as pessoas seriam obrigadas a receber a vacina de febre amarela. E houve uma revolta muito grande por parte da população do Rio de Janeiro naquele momento. Mas as epidemias, elas são frequentes e os vírus têm sido responsáveis por grande parte delas. Eu listei aqui as últimas, né? Dois surtos de ebola na África, o Zika vírus, que nós vivemos aqui no Brasil uma situação muito terrível em 2016, 2017, e o H1N1 em 2009. São as epidemias recentes e que têm mostrado que cada vez mais a humanidade precisa estar preparada para lidar com
epidemias causadas com vírus, principalmente os respiratórios, mas também aqueles que dependem de vetores, como o caso do Zika vírus, como o caso de outros arbovírus que causam doenças em países tropicais, principalmente. Eu trouxe esses números para nos lembrar que nós ainda estamos em plena pandemia. Muito tem se falado de que nós estamos nos livrando, que esse é um problema que já passou, mas ele não é um problema que já passou, ele está presente tanto aqui no Brasil quanto em vários outros lugares do mundo. O Brasil hoje é o terceiro país com mais número de casos confirmados, né? E é o segundo país com mais mortes confirmadas no mundo. É o quinto país com o maior número de mortes por milhão de habitantes. Então, nós ainda estamos em plena pandemia. A nossa situação hoje, em setembro, ela é tão grave quanto era em abril e quanto era em junho, julho. Nós ainda temos lugares onde o número de doentes e de mortes tem crescido. E isso implica em cuidados muito grandes para que nós não tenhamos um retorno de uma disseminação mais acentuada da doença, como tem sido observado em outras partes do mundo e que tem tido a necessidade de retornar a controles ou ainda a privações e restrições de contato social mais elevadas. Mas o fato é que, quando nós observamos o Brasil, o estado de São Paulo, além de ser o lugar onde tem o maior número de casos, claro, porque é o estado mais populoso, mas o estado de São Paulo, ele tem um número de mortes por milhão de habitantes muito maior do que vários outros estados. Então, ainda nós estamos no momento de cuidado. As autoridades têm se mostrado muitas vezes conservadoras, cuidadosas, porque elas conhecem os números e sabem que nós não podemos ainda declarar que nós estamos tranquilos em relação à doença. Esses números são muito relevantes. São mais de 4 milhões e 300 mil casos no Brasil, mais de 133 mil mortes hoje, e esses números devem ser considerados, e eles ainda têm muito peso nas decisões de abertura, de retomada de determinadas atividades na sociedade. O fato é que é uma doença bastante ainda desconhecida do ponto de vista de detalhes que são importantes. Algumas características nós já temos desenhadas. O fato de que cerca de 80% das pessoas se recuperam sem precisar de tratamento hospitalar, têm sintomas leves ou não apresentam sintomas. Uma em cada cerca de 6 pessoas infectadas por Covid fica gravemente doente e desenvolve dificuldades para respirar. As pessoas idosas e as que têm condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos, problemas no pulmão, diabetes ou tratam câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes e são aquelas que aparecem nas estatísticas de mortes muito mais frequentemente. Mas o fato é que qualquer pessoa pode contrair Covid e ficar gravemente doente. Eu sempre acho importante que nós conheçamos o inimigo, as suas fortalezas, mas também as suas fragilidades. O vírus, o SARS-CoV-2, ele é transmitido de pessoa para pessoa, principalmente entre uma pessoa infectada pelo vírus e outra pessoa. Então, são pessoas que têm o vírus, tendo sintomas ou não da doença, e através das gotículas que são
oriundas do nariz ou da boca e que se espalham quando uma pessoa com Covid tosse, espirra ou fala, é essa a forma com que mais frequentemente outras pessoas são infectadas. Isso é importante para explicar o porquê que é tão importante manter o distanciamento de segurança entre outras pessoas. E é muito relevante saber que é possível contrair a doença no contato com pessoas infectadas e que não apresentam qualquer sintoma. Não se sabe exatamente com que frequência isso ocorre, mas se sabe que é real e, de fato, pessoas que não apresentam sintomas podem transmitir o vírus para pessoas saudáveis. Outra forma de contágio é por meio de gotículas que se depositam em superfícies e objetos e que depois, contendo o vírus, sendo transferidas para as mãos ou para outras partes do corpo, quando se coloca as mãos, principalmente nos olhos, no nariz ou na boca, você acaba, então, transferindo o vírus dessa superfície para a pessoa que se torna infectada a partir daí. Por isso, também é muito importante a higienização das mãos com água, sabão ou com o álcool a 70% em líquido ou em gel, no caso das mãos, preferencialmente o álcool em gel. Então, nós temos uma doença causada por um vírus altamente contagiosa, que é transmitida por via respiratória, principalmente, e que acomete pessoas com sintomas graves e é capaz de levar uma série delas à morte, para a qual, até o momento, não há nem vacina e nem medicamento antiviral específico. Isso é importante porque nos impõe, então, pensar como é possível continuar fazendo aquilo que no nosso dia a dia é normal, vivendo a nossa vida de maneira o mais normal possível, sabendo que nós não temos uma barreira de proteção como uma vacina que tem alto índice de proteção, oferece um elevado grau de proteção, e sabemos também que não há medicamentos específicos que permitam um tratamento direcionado e dirigido da doença. O que há hoje são algumas vacinas já em estudos de fase 3, avaliando a sua eficácia, a sua capacidade de gerar imunidades, e isso é importante, porque esses estudos devem terminar em breve. Brevemente nós teremos vacinas aprovadas pelas autoridades sanitárias em condições de serem produzidas, porém, o tempo para a produção é uma incógnita ainda, que nós não sabemos entre a aprovação dessas autoridades e quanto tempo nós teremos ou demandaremos ou necessitaremos para que as empresas fabriquem as vacinas. Nós ainda não temos uma previsão exata de quando que teremos pessoas sendo vacinadas em grande escala, ao ponto de gerar uma imunidade de rebanho que proteja as pessoas. Do lado dos medicamentos também, vários medicamentos já foram testados, muitos protocolos foram aprimorados, alguns foram descartados, e há hoje um dado importante que os profissionais de saúde, os serviços de saúde, os médicos intensivistas ou que cuidam, os infectologistas que cuidam das pessoas doentes, já estão muito mais preparados e sabem utilizar muito mais apropriadamente tanto medicamentos como ferramentas tecnológicas que permitem salvar vidas e curar pessoas que entram em estados graves por conta dos quadros inflamatórios gerados pelo vírus. Mas é uma situação real de convivermos com um vírus e uma doença
para a qual não há vacina e não há um medicamento específico indicado para o tratamento. Por isso, nós lembramos que há alguns cuidados básicos, que é, então, a maneira pela qual nós conseguimos conviver e enfrentar essa situação. Um deles é um distanciamento de segurança de outras pessoas. Não há motivos, a não ser que seja absolutamente imprescindível, para aglomerações ou para permanência ao lado de outras pessoas de forma desprotegida e desnecessária. Lavar ou higienizar as mãos é algo fundamental. Usar corretamente máscaras de proteção, que se tornaram um outro elemento do nosso dia a dia, também se tornou algo importante. E evitar compartilhar objetos, principalmente aqueles que nós usamos e colocamos na nossa boca, como os talheres. Isso é fundamental e precisa ser percebido como algo que é temporário, mas que é vital nesse momento e que nós precisamos, então, organizar as nossas atividades, os nossos afazeres, o nosso trabalho, a nossa vida do relacionamento em casa e com a escola, quando ela for retomada por todos, porque é possível ter esses momentos e viver essas situações, mas isso requer um olhar profundo para esses 4 cuidados básicos que eu coloco aí. Às vezes me perguntam como é que um vírus tão poderoso e capaz de gerar tanto mal e tanta doença pode ser tão frágil ao ponto de a recomendação de lavar as mãos com água e sabão. É simples, porque a cápsula que envolve o RNA desse vírus é uma cápsula lipídica e com o sabão ela é destruída. Assim como ela é destruída também com o álcool a 70 e outras substâncias. A limpeza da superfície também parte do mesmo princípio, o uso do sabão, do etanol a 70%, produtos que são usados mais no ambiente de serviço de saúde, mas o hipoclorito de sódio também, que é um produto que se usa em outros ambientes, e não apenas no serviço de saúde, como na escola, como no próprio ambiente doméstico. O hipoclorito de sódio atua contra o vírus a partir dessa fragilidade que ele tem. Essa cápsula que recobre o vírus, ela é muito sensível e muito frágil diante do sabão, do álcool e desses outros produtos. A importância do uso da máscara, eu coloquei esse quadro que foi divulgado pela Prefeitura de São Paulo, porque ele é bem interessante e sustentado em observações, estudos observacionais que foram realizados agora durante a pandemia. O fato é que a máscara ela é fundamental quando todo mundo usa. Essa figura embaixo mostra que quando um portador do vírus e alguém com chance de ser infectado, os dois usam a máscara, a possibilidade de contágio é de 1,5%. Quando apenas a pessoa que porta o vírus usa a máscara, esse percentual vai a 5%. Agora, quando apenas a pessoa que não é portadora do vírus usa a máscara, a possibilidade de contágio é de 70%. É por isso que é importante que todos usem as máscaras. Elas são uma barreira de proteção importantíssima para proteger as outras pessoas, muito mais do que a nós próprios. Usar a máscara é absolutamente fundamental. E em relação às máscaras, há algumas características que devem ser observadas. O número de camadas de tecido, se é possível, e o tecido torna a respiração fácil. Não pode ser um tecido que umedeça muito facilmente.
o formato da máscara é fundamental, que deve cobrir a boca até o queixo e o nariz, e deve ser uma máscara que se ajuste. Muito me perguntam sobre os protetores faciais de acrílico, e se eles ofereceriam a mesma proteção em relação à máscara. E nós temos sempre alertado que uma coisa é a máscara que funciona como um filtro do ar que é expirado ou inspirado. Aqueles protetores faciais, eles funcionam apenas como uma barreira, e não há essa possibilidade da filtragem do ar pelo tecido da máscara. Então, quando se usa o protetor, o recomendado é que se utilize também a máscara. E o protetor amplia a nossa proteção, porque evita gotículas que poderiam estar atingindo principalmente os olhos. Bom, e tudo isso que eu disse é um ponto de partida para uma discussão sobre a difícil decisão do retorno às aulas. Ela é difícil para as instituições de ensino, é difícil para os professores, é difícil para os colaboradores da escola, é difícil para os alunos, e quanto mais tempo nós temos de ausência das atividades presenciais na escola, nós temos percebido que fica mais e mais difícil para os alunos, mas também é muito difícil para os pais. O fato é que há alguns trabalhos, alguns papers que foram publicados nos últimos meses. Eu trouxe esse da Nature, de maio, onde alguns dados são relevantes. Ele apresenta aqui que as crianças representam uma pequena fração dos casos confirmados de Covid, menos de 2%. E os pesquisadores ainda estão divididos sobre se as crianças têm menos probabilidade do que os adultos de se infectarem e espalhar o vírus. Ainda não há um dado científico que diga sim, elas têm menos probabilidade. Por que ficou difícil saber isso? Porque as crianças fizeram parte de um dos grupos que mais ficaram protegidos durante a pandemia. Elas ficaram em casa, elas não foram na escola. As crianças se infectaram em casa durante esse período. Então, eles colocam que a reabertura das escolas não significa uma volta ao normal, haverá muitas restrições e mudanças para reduzir o risco de transmissão. Os estudos sobre transmissão nas escolas durante a reabertura também serão importantes. Pesquisadores da Holanda planejam monitorar, e já tem estudos agora na Holanda, na Inglaterra. Eu trouxe aqui para um dado de uma revisão sistemática que foi publicada também esse ano, numa revista de pediatria importante, que identificou 747 documentos ou estudos científicos sobre a transmissão do vírus em crianças. E ele ratifica os achados anteriores de que as crianças são uma fração pequena dos casos, e que quase todas tiveram como caso índice um parente da mesma casa. Parecem ter cargas virais menores, provavelmente por terem menos sintomas e assim menor papel na transmissão quando comparado com os adultos. Mas o fato é que quando comparado com os adultos, sim, mas não significa que não há transmissão, não significa que as crianças não fiquem doentes ou transmitam o vírus entre elas ou entre elas e as pessoas em casa. Então, isso gera algumas perguntas que são relevantes sobre essa decisão do retorno às aulas. Qual é o momento ideal de retorno em relação ao nível de circulação do vírus? Para as diferentes faixas etárias, nas diferentes realidades, nas diferentes cidades, há números em relação a isso baseados no número de infectados por 100 mil habitantes.
assim como há também algumas indicações relacionadas àquele índice do R0, que implica no número de pessoas contaminadas por uma pessoa infectada. E, claro, há vários exercícios indicando que esses indicadores precisam estar em níveis muito baixos para que pudéssemos estar tranquilos em relação ao retorno às aulas. Uma outra questão é quais são as principais mudanças que uma escola deve implementar para reduzir a transmissibilidade do vírus. Como devem se portar as escolas se ocorrer um caso positivo dentro da comunidade? E essas são as perguntas que são feitas em todos os lugares onde se discute o retorno às aulas e o que pode e o que deve acontecer. Os protocolos de retorno, pelo que nós observamos, eles se baseiam sempre, não exatamente, mas a base deles sempre fala de comportamentos e atitudes por parte dos responsáveis, familiares, dos alunos, dos professores, dos trabalhadores da escola, protocolos sobre o ambiente e a organização estrutural da escola, como organizar as turmas, como organizar os espaços, quais os espaços serão ocupados, como eles serão ocupados, protocolos sobre o uso de materiais e objetos, protocolos para os laboratórios, para as bibliotecas, protocolos para os refeitórios, e, por fim, os protocolos sobre como agir sobre casos confirmados, suspeitos e conectantes, que, na verdade, também poderia se chamar de protocolo de monitoramento ou observação sobre a situação de saúde da comunidade da escola. Em relação aos comportamentos e atitudes, então, é isso que eu disse, são atitudes e comportamentos que visam amplificar a proteção individual ou coletiva que precisam ser adotadas pela escola. A garantia do distanciamento, a percepção da importância sobre o uso das máscaras, da higienização das mãos, são questões fundamentais. Há uma discussão paralela aí em relação à utilização das máscaras, principalmente nas escolas que recebem os pequenos, a respeito do uso de máscaras por crianças menores de 2 anos. Tanto a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base num documento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, é que as crianças menores de 2 anos não devem usar máscaras, pois existe o risco de restrição da respiração. O protocolo sanitário do Estado de São Paulo, ele também é taxativo, diz que o uso de máscara deve ser feito apenas por crianças maiores de 2 anos. E no protocolo do Estado de São Paulo, então, ele coloca de maneira obrigatória o uso da máscara para qualquer criança acima dessa idade de 2 anos. Então, esse é um ponto que acaba gerando uma discussão em relação a esse aspecto do comportamento. No que se refere ao ambiente e à organização, a adoção de medidas de higienização e critérios para a utilização dos espaços, desde o meio de transporte até o relacionamento e o comportamento e o cuidado com portas, maçanetas, corrimãos, elevadores, jardins, playgrounds, área de convivência, banheiros e sanitários, cozinhas, refeitórios, bebedouros, laboratórios, teatros, bibliotecas, salas de aula. Há um conjunto de cuidados e protocolos que a escola precisa definir em relação a isso e também em relação aos materiais e objetos, como cuidar de materiais escolares, da mochila, das bolsas, dos computadores, das canetas, lápis, dos livros, dos cadernos, das apostilas, os telefones celulares, os tablets, os cartões. Esses objetos todos precisam ser pauta de cuidados para que sejam definidos requisitos que
reduzam o risco de contaminação a partir deles. Bom, e os protocolos de monitoramento, né, das condições de saúde? Primeiro, essa é uma cópia do protocolo do Estado de São Paulo, quando ele coloca que deve haver uma orientação para que a temperatura dos alunos seja medida antes de irem para a escola. E que, caso a temperatura seja maior de 37,5 graus, que a criança não seja levada à escola, ou o filho não vá à escola. Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas na instituição. No caso de menores de idade, pais precisam ser comunicados. Separar uma sala para que essas pessoas estejam sob cuidado até que voltem para casa. Esses cuidados, eu conheço os protocolos que a Sanícolas trabalhou, todos eles estão incorporados nos cuidados que a escola vai adotar com os alunos no retorno às atividades. Um outro ponto importante é a questão do rastreamento por sintomas com indicação de isolamento para pessoas com suspeita de infecção por Covid e também os casos suspeitos ou confirmados de conectantes. A Fundação Oswaldo Cruz, com base em um documento do CDC, não recomenda o uso de triagem rotineira com exames dos alunos, professores e todos os funcionários. Esse é o documento do CDC que trata e sugere isso, mas o próprio CDC reconhece que essa estratégia tem limitações, principalmente porque não consegue identificar os alunos e funcionários e professores assintomáticos, assim como também sinaliza, no caso de sintomas, uma doença, e não necessariamente a COVID. E essas limitações precisam ser consideradas pela comunidade da escola, pela escola, na decisão se fará o monitoramento por rastreamento por sintomas ou adotará um rastreamento por meio de triagem rotineira com exames. Esse tem sido um debate importante em todas as escolas. E há defensores de um e de outro modelo, e nós podemos depois discutir um pouco ao final a respeito desse ponto. Claro que quando se decide implementar o monitoramento por rastreamento de sintomas, é necessário que a comunidade escolar seja capacitada para identificar esses sintomas, que os alunos e funcionários com sintomas, independentemente da idade, não frequentem a escola, e deve ser considerada também a aferição na entrada na escola para verificação e impedimento da permanência daqueles alunos ou professores e funcionários que tenham temperatura superior a 37,8 graus. E mais importante do que isso é informar a comunidade da escola a respeito dos sintomas sugestivos. A própria Fiocruz relaciona esses sintomas como sendo os mais relevantes no caso de jovens de 2 até 17, 18 anos. E a Fiocruz ainda diz que deve ser considerada uma pessoa suspeita de estar com Covid-19 quando ela apresenta pelo menos 2 desses sintomas sugestivos, ou, claro, tem um exame de PCR com resultado positivo, independentemente da apresentação ou não de qualquer sintoma. E esse quadro foi montado pela Fiocruz também indicando como proceder no caso do isolamento de pessoas sintomáticas, de pessoas assintomáticas ou de pessoas que mantiveram contato próximo em caso de Covid. O contato próximo também está definido pela Organização Mundial de Saúde, a Fiocruz reforça isso,
que seria o contato por mais de 15 minutos a menos de 1,5 metro de distância de uma pessoa com a infecção. E em todos os casos ela relaciona o afastamento da atividade, e coloca aqui como deveria se dar o retorno em cada uma dessas situações. Por exemplo, no caso dos conectantes, retornar à escola após 14 dias, desde o último dia que teve contato próximo com alguém com infecção por Covid, suspeito ou confirmado. Em caso de sintomas, seguir o critério para isolamento de pessoas sintomáticas. E volta aqui para a primeira coluna. Acho que essa é uma tabela importante, pode orientar bem a escola e pode orientar também os familiares e os alunos. É claro que, mesmo com toda essa dificuldade, no retorno às aulas, além disso tudo, há um conjunto de elementos que estão relacionados com a jornada diária dos alunos, desde a saída de casa até o retorno. E eu, muito rapidamente, salientaria ou apontaria para vocês alguns desses cuidados relacionados a essa jornada. A saída de casa, a escolha da roupa e calçado é importante. A escola tem uniformes, a higienização, a limpeza do uniforme é fundamental, e o uso, por vezes desnecessário, de peças de roupas que acabam ficando no ombro, pendurada na cintura. Evitar esse tipo de roupa nesse momento é importante. E aqueles calçados que são facilmente higienizados, que têm as solas mais fáceis de serem higienizadas, para quando pisar num tapete com algum sanitizante, que seja rápido o processo de higienização. A escolha dos pertences pessoais, ter consigo um número de máscaras suficientes para o dia todo, ter álcool em gel e os cuidados ao tocar esses pontos de contato comum, como o portão do prédio, como o elevador, o corrimão. É fundamental estar atento a isso. No deslocamento para a escola, o uso da máscara é fundamental, estar com álcool em gel é fundamental, ter veículos, sempre quando possível com as janelas abertas, é algo importante, e, na medida do possível, evitar o contato de proximidade com outras pessoas, quando isso não é necessário, não levar as mãos à boca, nariz ou os olhos, higienizar as mãos ao deixar o veículo, são atitudes que devem fazer parte do dia a dia e dessa jornada. A título de exemplo, quando nós fizemos a visita à escola, aqui uma recomendação a respeito do trajeto, nós reforçamos esse cuidado, vestir máscaras, utilizar quando estiver nos ônibus ou vans, dirigir-se imediatamente ao assento escolhido, permanecer sentado, evitar toques desnecessários em outras pessoas, se possível, usar o álcool em gel já no veículo e garantir que partes de toque comum das mãos em bicicletas, skates, patinetes sempre sejam higienizados com o álcool em solução, o álcool a 70% em solução. Na chegada na escola, os mesmos cuidados, o cuidado com os pontos de contato comum, com os pertences pessoais. A escola está preocupada em destinar um lugar para que os alunos possam colocar suas bolsas, os seus materiais, e que possam ficar protegidos e não acessíveis aos outros alunos. E, fundamentalmente, observar os protocolos da escola. A escola tem feito um esforço muito grande em construir, nós temos apoiado nisso, práticas que elevem ao máximo grau a segurança possível de ser oferecida para a comunidade da escola. Assim como ao chegar na escola, se dirigir à mesa ou carteira, e nas atividades coletivas, mesmo na chegada, manter o distanciamento é fundamental. No ambiente da escola, o
o estudo e o protocolo que foi estruturado, ele observou cada um dos ambientes, os corredores, as salas de aula, os banheiros sanitários, jardins, playgrounds, teatros, bibliotecas, laboratórios, refeitórios, cafés e etc. E nesse sentido, foram elaboradas recomendações para cada um desses ambientes, desde a chegada na escola, tanto na unidade em Alphaville quanto na unidade em Pinheiro, o que fazer com as catracas, como permitir a entrada sem gerar aglomeração na chegada, organizar o local com limitação à entrada dos pais para evitar aglomeração, adotar, na medida do possível, horários de 10, 15 minutos que possam permitir que as pessoas cheguem em menor número no mesmo tempo. Em relação às salas de aula, por exemplo, a questão das portas e janelas, o uso de tapetes embebidos em sanitizantes, os dispensadores de álcool em gel, atividades que preservem distância de segurança, eliminar tapetes, colchões, dispor as mesas de forma a preservar uma distância frontal de 1,80 m ou lateral de 1,50 m, ou instalar protetores de acrílico entre as pessoas, são atitudes e práticas e medidas que elevam o grau de segurança das atividades nesses lugares. As salas de aula em Alphaville oferecem uma condição muito privilegiada, na medida em que ela tem aquele espaço externo, com as pias, com a possibilidade de realização de atividades ali, e em Pinheiros, a decisão da direção de criar as bolhas e as mini bolhas, buscando restringir ao máximo também, além do que as salas e os ambientes permitem, o contato ao menor número possível de alunos ou de pessoas, são atitudes que agregam muito nessa segurança no ambiente da escola. Equipamentos esportivos, playgrounds, recomendações a respeito disso, na higienização, em como organizar a utilização dessas estruturas, as áreas de circulação também, adotar rotas que não gerem cruzamentos, realizar a higienização de corrimãos, sinalização alertando sobre a necessidade da distância, delimitar com marcadores o piso de circulação de cada uma das turmas ou grupos. Isso tudo ajuda a escola a se tornar um ambiente mais seguro. Na hora de voltar para casa, o uso de máscaras, de novo, como se estivesse indo para a escola. O veículo de janela aberta, evitar mãos na boca, no nariz, nos olhos. Essas orientações são aquelas que serão de responsabilidade tanto da escola quanto das famílias, dos responsáveis em prepararem os alunos para a convivência. E no retorno à casa, a regra básica é: deixe o vírus do lado de fora. Aí, novamente, o cuidado com a roupa, com o calçado, com os pertences pessoais, com pacotes, sacolas, com a higiene pessoal ao chegar da escola, é fundamental. Eu vou passar aqui para algumas considerações finais que nos permitem refletir um pouco sobre esse momento, né? No estágio atual da pandemia, é bom que nós saibamos que todos estamos sujeitos ao contágio. Agora, não mais só no ambiente da escola, mas no ambiente do trabalho, no ambiente familiar, porque com o aumento da circulação das pessoas, nós não temos como garantir uma proteção absoluta em qualquer lugar. É possível obter um grau relativamente seguro, e o grau de segurança será maior quanto maior for o nosso comprometimento com a nossa segurança e a segurança das outras pessoas. Nós estaremos mais seguros se fizermos a nossa parte e ficarmos atentos aos protocolos. Eles foram pensados, desenhados e estudados para gerar ambientes de proteção. E mais do que pensar se o futuro será igual ou diferente ao que nós vivíamos antes da pandemia, o importante é o que nós vamos fazer hoje. É a maneira com a qual a escola vai lidar com esse momento,
organizar suas atividades pedagógicas e vai organizar a sua estrutura agora. No futuro, nós decidimos o que fazer sobre ele. Essa pandemia vai passar, e o que estamos vivendo hoje é temporário. É importante que nós tenhamos isso em mente. As vacinas chegarão, as pessoas poderão receber vacinas, e há um esforço global para que nós tenhamos vacinas e medicamentos e tecnologias que permitam que nós mantenhamos o vírus sob controle. Todos os esforços que fizermos hoje ajudam a poupar vidas e são valorosos. Ainda há cerca de 800 mortes por dia no Brasil causadas por essa doença. E empreender os esforços hoje nos faz melhores para enfrentar o futuro. O desafio de preparar uma escola para conviver com uma situação dessa, nos prepararmos os alunos, é de uma riqueza de ensinamentos, de habilidades e de preocupações e de compromissos com a solidariedade em relação às outras pessoas, com a compreensão dos limites que nós temos na ciência, com a compreensão dos limites que nós temos em relação à nossa própria vida, certamente fará melhores professores, melhores escolas e melhores alunos no futuro. Era isso, Selma, e fico à disposição. Muito obrigada, Dirceu. Você não sabe ainda, mas tem várias perguntas bastante interessantes e a partir de agora eu vou começar a agrupar as parecidas para poder você dar sua resposta aos questionamentos da comunidade. Então, o primeiro tema que causou muitas perguntas é a questão da máscara. Algumas perguntas eu vou tentar agrupar, né? Então, primeiro, qual é o nível de eficácia das máscaras para o jato de saliva que pode surgir? Se é necessário usar máscara dentro do carro ou se deve ser trocada quando a criança chega dentro do carro no retorno da escola. E por que razão? Peraí, só um minutinho, tem mais alguma questão? Mais uma pergunta sobre a questão da divergência de idade das máscaras, porque nos protocolos locais a gente está tratando com 2 anos de idade, mas algumas pessoas leram do protocolo da OMS a partir de 5 anos de idade. Então, se você puder agrupar e responder as questões de máscara, depois a gente olha as demais. Sim. Bom, existem diferentes tipos de máscaras e com eficácia diferentes. Nós temos desde máscaras que são usadas em ambientes de saúde, pelos profissionais que tratam pacientes que sabidamente estão em quadros graves e portadores do vírus, e que são fabricadas segundo regras globais para permitirem e oferecerem um grau de segurança bastante elevado. Essas máscaras N95, elas oferecem um grau de proteção a quem usa a máscara da ordem de 90%, 99% até, alguns estudos mostram. As máscaras cirúrgicas, elas são projetadas para proteger o outro, tanto que os profissionais de saúde utilizam essas máscaras durante o procedimento cirúrgico para não gerar uma contaminação do campo cirúrgico. E por isso elas são eficientes quando usadas pelos portadores do vírus. Mas ela também gera uma barreira de proteção para quem não está doente em relação a eventuais partículas oriundas de quem está doente. Essas máscaras oferecem também um elevado nível de segurança, acima de 70%, 80%. Bom, e tem as máscaras hoje que estão sendo feitas por lojas, estão sendo feitas em casa, com diferentes tipos de tecido. Essas oferecem uma barreira de proteção menor, e nós não temos um estudo relacionado a elas, mas o que se sabe é que elas ampliam em praticamente 50% a proteção
em relação a não usar as máscaras, mas há tecidos mais apropriados, e o que tem se recomendado muito é que essas máscaras de lojas ou caseiras, que se dê preferência àquela que tem uma dupla camada de tecido e ainda entre as quais é possível se colocar um fragmento do tecido não tecido, que aumenta a capacidade de filtração da máscara. Essa questão da saliva está relacionada ao tipo de tecido. É claro que, para as crianças menores, isso é sempre um desafio, porque a máscara é algo para o que uma criança muitas vezes não foi preparada e a forma de se expressar e de se relacionar com as mãos e com as outras pessoas não implicava em ter uma máscara no meio do caminho. Então, quando a máscara molha, o recomendável é que se troque a máscara, porque essa umidade ela cria uma solução de continuidade entre o meio externo e interno da máscara e pode passar por ali o líquido contaminado contendo o vírus. Usar no carro, a regra é básica. Se você no carro estiver apenas com as pessoas com quem você convive todo o tempo em casa, não é necessário usar a máscara. Agora, se no carro você vai com o colega, com a família do colega ou um transporte com outras pessoas, deve usar a máscara normalmente. A divergência de protocolo da máscara, da Organização Mundial de Saúde, primeiro é importante lembrar que a Organização Mundial de Saúde, quando ela fala, ela tem uma posição de falar pelo mundo todo. E as realidades no nosso planeta, infelizmente, são muito diversas do ponto de vista social. Então, o que a Organização Mundial de Saúde, na verdade, faz é que ela é menos conservadora, porque ela precisa ter uma fala que represente o conjunto dos países. É comum que isso aconteça, não só no caso das máscaras. O fato é que aqui em São Paulo, o protocolo do governo do estado é claro, ele desobriga apenas as crianças menores de 2 anos. Pode até haver uma discussão se isso é possível, como que o professor vai conseguir fazer. O papel da escola, nesse caso, é buscar se aproximar o máximo do cumprimento do requisito que está colocado no protocolo, e buscando fazer um manejo apropriado dessa situação de crianças entre 2 e 5 anos utilizando máscara, que eu reconheço que não é algo simples, nem para os pais e nem para os professores. Muito obrigada. Ainda uma pergunta, só para completar a sequência de perguntas em relação a máscaras, se as máscaras menos eficientes podem ser usadas, ou se a escola vai recomendar ou até mesmo obrigar algum tipo específico de máscara, e em relação aos face shields, aquela proteção de acrílico no rosto. Bom, eu não penso que seja papel da escola obrigar um determinado tipo de máscara. Eu penso que o papel da escola é um pouco esse que nós estamos cumprindo hoje aqui. Falar sobre os diferentes tipos. Essas informações são muito abundantes e, claro, essa será uma decisão que será tomada no âmbito privado. Mas é importante, sim, reconhecer que algum cuidado com a qualidade da máscara todos devemos ter. Muitas máscaras que estão sendo feitas por lojas e por confecções usam tecidos com alto grau de capacidade filtrante. E elas não são ineficientes, foi o que eu disse, elas oferecem um grau bastante apropriado de proteção. Agora, existem máscaras oriundas desse ambiente de confecções que, de fato, não têm qualidade alguma. E é importante que se saiba, então, qual é o tecido,
e qual é a capacidade filtrante do tecido. Ou então, que se adote a simples conduta de adquirir aquelas máscaras que são cirúrgicas e que, portanto, passaram pelo crivo de autoridades reguladoras que são responsáveis por aferir a qualidade por normas técnicas do Inmetro, aqui no Brasil, que é o Instituto de Metrologia, ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a nossa agência reguladora análoga à FDA americana ou à EMA na Europa. Muito obrigada. Algumas pessoas estão expressando uma preocupação com o aumento de casos entre as classes A e B, que foi noticiada recentemente. Então, pedindo para você comentar isso, e se isso é uma causa maior de preocupação. Também dentro do mesmo tema, se é possível que haja um aumento de casos e que a escola abra, mas posteriormente volte a fechar. Sim, eu vou pedir desculpas, eu não comentei a questão do protetor facial e repetir o que eu disse na minha fala anterior. O protetor não substitui a máscara. Ele é um protetor a mais, ele é uma barreira que se cria no caso de receber a aspersão de partículas, ele protege, ajuda a proteger, mas a filtração na hora de respirar ou na hora de expirar depende da máscara. Bom, os epidemiologistas aqui no Brasil que acompanharam, indicaram e analisaram os dados de crescimento de casos em classes A e B, eles de fato ficaram intrigados não só com o fato disso estar acontecendo, mas buscando responder o que pode causar esse aumento de contágio entre pessoas nessas faixas sociais. E há alguns indicadores que apontam para o fato de que houve um relaxamento relacionado a uma percepção de que esses grupos estariam mais protegidos do que os outros, quando passou a se noticiar muito que as classes C, D e E seriam aquelas que estariam sendo mais afetadas na periferia das cidades, etc. Então, de fato, isso vem ocorrendo e está relacionado com uma maior interação entre as pessoas. Essa é a primeira impressão que os epidemiologistas que olharam os dados chegaram. As pessoas estão se reunindo, os jovens, com os amigos, as famílias passaram a se encontrar mais e houve, de fato, um relaxamento que elevou o número. Bom, é possível que nós tenhamos um aumento de casos com a volta das atividades nas escolas. É possível, embora nós já tenhamos vários estudos oriundos da Europa, principalmente, Holanda, Inglaterra, na própria Suécia, que sequer suspendeu as atividades escolares, de que isso não gera um impacto importante na epidemiologia do país, mas é importante do ponto de vista da escola, porque o que esses países observaram é que seria muito mais eficiente adotar medidas de restrição relacionadas às escolas onde apareceram casos e surtos, ou a bairros ou regiões nas cidades, em Londres aconteceu isso várias vezes, do que tomar uma medida geral para o município ou para uma província ou um estado. Então, o que tem sido feito é um monitoramento das unidades educacionais e quando existem situações de aparecimento de casos e surtos, você tem restrições, no caso das sanículas, desde uma mini bolha, uma bolha ou uma sala, até a escola toda. Nós esperamos que isso não aconteça e que não seja necessário. Agora, principalmente em menores grupos, aparecerem casos suspeitos ou confirmados,
é muito provável que aconteça, porque isso tem acontecido não só na escola, isso tem acontecido em casa, tem acontecido em qualquer outro lugar. Perfeito. A próxima pergunta é em relação aos sintomas do COVID. Então, você mencionou sobre alguns sintomas. Uma dúvida que ficou é os efeitos colaterais posteriores à doença, como perda de olfato e paladar, ou a mudança de paladar, ansiedade e pânico. Sim, Selma, na verdade, todos nós, profissionais da área da saúde, que lemos, estudamos e temos acompanhado a evolução dessa doença, temos a absoluta convicção de que você tem um eixo de sintomas prevalentes, que são os mais observados, cujo o pano de fundo é um quadro inflamatório muito agudo, e que acomete principalmente o pulmão, que esses são os sintomas mais característicos. Agora, nós temos observados um conjunto de outras alterações que acontecem em decorrência da infecção pelo vírus, relacionadas à questão da coagulação sanguínea, relacionadas a inflamações de outros tecidos, além do tecido pulmonar, incluindo a região de alguns nervos que tratam de permitir ou proporcionar os nossos sentidos de olfato e paladar. Então, há sim sintomas que aparecem durante o quadro agudo da doença e alguns que têm aparecido depois e que têm permanecido acompanhando pessoas por períodos até de 3, 4 meses. E cada vez mais, quanto mais gente é acometida, já são quase 30 milhões de pessoas, quase 1 milhão de mortes, mais e mais nós temos aprendido e observado que há uma variedade de sintomas e de efeitos após a melhora do quadro ou após o período agudo que acabam estando presentes. Só um segundinho. Algumas preocupações sobre o toque de materiais na escola, materiais que poderiam ser compartilhados. Na verdade, eu já antecipo que você nos orientou sobre todos os procedimentos em relação ao compartilhamento de materiais, mas seria importante comunicar aos pais também. Sim, é um ponto de preocupação, claro, principalmente quando se tratam de alunos dos pequenos, porque todos nós sabemos que é quase natural o contato e que não há uma preocupação de que não se pode pôr na boca, não se pode pegar. O que, na verdade, é importante é que a gente tenha consciência de que, embora não tão importante quanto esse contágio pela respiração, ou pela tosse, pelo espirro, há uma importância em relação a esses objetos que podem estar contaminados com o vírus e podem gerar, portanto, uma infecção. O que, na verdade, nós pensamos é que a escola precisa, primeiro, restringir a possibilidade da disponibilidade desses materiais nas salas de aula. Segundo, organizar por aluno e fazer com que, e permitir, proporcionar com que cada aluno tenha o seu material identificado e apenas ele utilize aquele material. Então, é necessário, sim, ter cuidado com isso, mas, de novo, os procedimentos de higienização são muito simples, né? Porque com uma solução com álcool a 70%, é possível fazer a higienização perfeita e muito eficiente de grande parte desses materiais que são usados na sala de aula. E, além disso, se você restringe e deixa identificado e individualizado o material, você reduz de maneira substancial a possibilidade de contaminação
ou de contágio a partir de um objeto. Obrigada. Também dúvidas sobre sintomas da doença, duas dúvidas aglutinadas aqui. Uma em relação à eficácia dos testes rápidos, esses que a gente tem visto até em shopping sendo aplicados. E a outra em relação ao rastreamento por sintomas e não por testes que a escola está optando. Bom, esses testes sorológicos, né, que são normalmente os testes rápidos, agora tem aparecido alguns testes rápidos que identificam o vírus e que não são testes para identificação de anticorpos. Mas a grande maioria dos testes rápidos que chegaram aqui no Brasil foram testes destinados a verificar a presença de anticorpos, que significa demonstrar ou avaliar se aquele determinado indivíduo teve algum contato prévio com o vírus e desenvolveu algum tipo de anticorpo. De fato, muitos desses testes, naquele primeiro momento, que foram produzidos em grande escala, e no meu entendimento, sem que as companhias produtoras tivessem condições de garantir todo o cuidado na demonstração da acurácia desses testes, nós vivenciamos, sim, situações em que havia testes no mercado com 70%, 75% de acurácia, que significava dizer que de cada 100 testes, 25 ou 30 poderiam dar um resultado falso, principalmente falso negativo, e um resultado errado. Hoje, é possível dizer que mesmo esses testes já estão num outro estágio. Houve a retirada do mercado de vários que chegaram no primeiro momento e eles já são muito mais, têm uma acurácia muito maior hoje, o grau de erro já é muito menor. Então, ele é muito importante, ele serve principalmente para esses estudos de saúde populacional, onde você vai avaliar quantas pessoas naquele universo já tiveram contato com o vírus. E isso permite decisões de natureza de gestão do sistema de saúde. O município se orienta em relação a isso para verificar como a pandemia está se desenvolvendo. Mas, do ponto de vista pessoal, ele pode ter uma importância também. Ele não oferece o que nós todos queríamos no começo, que é o passaporte imunológico. Todo mundo falou isso. Eu já tive a doença, estou livre. Ou até agora, o que se recomenda, a Organização Mundial de Saúde recomenda também, é que mesmo aquelas pessoas que já tiveram Covid confirmada por exame, mantenham os mesmos cuidados como se ela não tivesse adquirido a doença. Até porque recentemente começaram a aparecer notícias das reinfecções. Então, esses testes são importantes, ajudam muito para que nós possamos, inclusive, saber se nós já tivemos contato anterior com o vírus, e hoje eles já são mais eficientes do que antes. Bom, a questão do monitoramento por sintoma é o que nós fazemos diariamente com as nossas vidas, né? Nós não estamos num ambiente onde de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias nós saímos de casa para ir fazer um teste para verificar se estamos ou não infectados. Até porque esses testes também requerem um prazo. Quando ele é feito até antes do 3º dia, com certeza, e entre o 3º e o 7º dia, depois de sintomas, ou depois da infecção, o PCR pode dar negativo também. Então, embora os testes sejam muito eficientes, essa questão dessa pequena janela de tempo para conseguir detectar o vírus num exame de PCR acaba gerando fragilidades no significado dos resultados desses exames. Então, estar atento àqueles casos que são identificáveis por sintomas é fundamental.
Claro, se você associa uma coisa a outra e mantém um programa e consegue realizar ao longo de um período que seja 2 meses, 3 meses, a partir desse período de 2, 3 meses, você consegue ter um resultado interessante nas mãos também para tomar decisões no ambiente da escola. Mas antes desse período, em períodos curtos, e principalmente agora que nós devemos ter, não sabe mais quanto tempo de atividade presencial na escola, o argumento que o CDC coloca para não recomendar o monitoramento por triagem é justamente esse que eu acabei de dizer. O exame é eficiente, mas a dinâmica de uso dessa triagem na escola, ela gera fragilidades que quase fazem com que se assemelhe ao monitoramento por sintoma. Muito obrigada. Ainda temos algumas perguntas, mas dado o avançado da hora, eu vou parar por aqui. Nós já avançamos bem mais do que o previsto, mas é claro que esse é um assunto muito importante que desperta muita curiosidade, muito interesse na comunidade. Então, por favor, continue enviando as perguntas aqui e também pelos canais de e-mail da escola, e nós responderemos, ainda que seja por escrito, a cada uma das perguntas que forem enviadas a nós. Eu agradeço a presença de todos nesse evento, eu agradeço especialmente a do Dr. Dirceu Barbano, muito obrigada pela generosidade em compartilhar seu conhecimento e nos apoiar para tornar o mais seguro possível a nossa escola para esse retorno, assim for permitido. Eu gostaria também de avisar a todos aqui e para que vocês compartilhem essa informação com os que não puderam estar nesse momento ao vivo, que todo esse webinar está gravado, será gravado, né? Ele já estará disponibilizado amanhã no canal do YouTube da Sanícolas. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Dr. Dirceu. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. Espero poder apoiar vocês na resposta das outras perguntas e disponibilizar também para todo mundo. Agradecemos muito. Agradeço em nome de toda a equipe de liderança da escola, da família Kersen e de todos os funcionários, de todos que estamos empenhados para ter um retorno mais breve possível e o mais seguro possível para todos. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.